Obrigado ao CAU São Paulo, obrigado a todos vocês pela presença. Nós estamos, essa é a 26ª apresentação que nós fazemos das tabelas, depois da sua aprovação, da sua elaboração, foi lançada em abril, e já viemos percorrendo várias cidades, como o Morelli falou há pouco, desmistificando as tabelas, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, veem os volumes escritos, né? Tá aqui, esse aqui é a primeira edição das tabelas, né? Nós trouxemos alguns exemplares, esse é uma edição especial feita pelo IAB do Departamento do Estado do Ceará, devido a um convênio que tinha com o BNB. É o mesmo conteúdo das tabelas do CAU-BR, é o mesmo conteúdo, só que uma edição especial feita por nós. São os 3 volumes dentro de uma caixinha, certo? Eu trouxe poucos exemplares, mais para deixar com o IAB de São Paulo e o CAU de São Paulo, mas vão sobrar 2 exemplares para venda, né? R$100, isso vai ser revestido em favor do IAB do Ceará. Bem, vamos direto ao assunto. Nós vamos abordar o tema para que ele não fique muito árido, porque tratar de números, tratar de fórmulas é uma coisa muito árida. Então, eu procuro fazer uma apresentação em que a apresentação fosse mais baseada em exemplos, baseados no entendimento da realidade, e dividida em 4 momentos. Após cada momento, a gente dá uma parada para perguntas, respostas, comentários, sugestões. O primeiro momento, nós vamos falar dos elementos do histórico, dos princípios básicos que norteou as tabelas, do módulo 1, projeto arquitetônico, o módulo 2, projetos diversos, e o módulo 3, execução de obras e outras atividades. Eu sou arquiteto urbanista formado pelo UFC, tenho 2 especializações, um em investimentos imobiliários e outro em meio ambiente. Eu trabalhei na Petrobras e no Banco do Brasil, quando aprendi a mexer com essa área de grandes projetos, normas, sistematização de processos. Tenho um escritório de arquitetura há 20 anos, tenho muita prática profissional, projeto, construo, tenho mais de 800 projetos realizados. Fui coordenador da Comissão de Exercício, sou atualmente coordenador da Comissão Nacional de Exercício Profissional do Conselho Superior do IAB, diretor do IAB do Ceará, presidente do CAU Ceará, e no período de 2009 a 2014, foi a minha 2ª universidade, foi fazer todo o trabalho das 8 versões que geraram esse trabalho final, que são as tabelas de honorário, de 2009 a 2014. As tabelas de honorários, elas surgiram no Brasil em 1921, quando o IAB foi fundado, que trouxe para o país as experiências internacionais, baseado nas visões da União Internacional de Arquitetos, e durante muito tempo, as tabelas do IAB foram utilizadas como parâmetro de referência de preço, inclusive pelo setor público. No século XX, foram surgindo as demais entidades nacionais de arquitetos, dentre elas a ASBE, a FNA, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a Associação Brasileira de Escola de Arquitetura, Federação Nacional dos Estudantes. Essas 5 entidades, IAB, ASBE, ABAP, ABEA, FNA e FENEA, formam o que a gente chama hoje de colegiado permanente de entidades de arquitetura e urbanismo do CAU-BR. Elas se reúnem a cada 2 meses, e lá foi um dos fóruns de discussão e aprovação das tabelas de honorários. O trabalho começou em 2008, no IAB do Ceará. Nós começamos a fazer um levantamento de todas as tabelas de honorários que existiam, e normas técnicas e leis, fazendo um processo de sistematização e de atualização. Esse trabalho ele foi para a Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 2011, numa reunião do Conselho aqui em São Paulo, né, depois de 3 anos de discussão, nós aprovamos as tabelas de honorários, colocamos em consulta pública para todos os IABs do Estado do Ceará. Quando o CAU se instalou, início de 2012, a gente levou esse processo para discussão no colegiado de entidade. De 2012 a 2014 foram criados grupos de trabalho dentro das entidades nacionais. A ASBEA São Paulo foi uma que contribuiu bastante. Tem algum aqui associado à ASBEA? Não.
A ASBEA foi uma entidade que contribuiu bastante, fazendo simulações, fazendo cálculos, criou um pequeno programa de computador para checar valores. E nós fizemos isso em praticamente todos os estados, pegando base de dados, experiências de todos os estados, para constatar a enorme disparidade de preços que existia, né? Então, houve toda uma discussão sobre por que, como o Borelli falou agora, né? Por que o preço de um é mais barato, por que o preço de outro é mais caro, porque o preço no Estado é mais caro, porque o outro preço no Estado é mais barato. E a gente foi, à medida que surgiam essas disparidades, a gente foi pegando sempre a visão do projeto completo e da atividade exercida do ponto de vista do cumprimento de todas as legislações, né? Para poder chegar a um preço que garantisse uma remuneração mínima para o arquiteto, pelo menos igual ao piso profissional. Vocês vão ver aqui durante a apresentação que a gente vai chegar a esses elementos. Então, aprovado no CalBR, elas foram lançadas no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que é o maior evento de arquitetos do Brasil, que acontece a cada 3 anos, organizado pelo IAB, em Fortaleza. E aqui foi a solenidade de lançamento, né, com o presidente do CalBR, o presidente da FNA, o representante do IAB, o representante da ABAP, o representante da ASBEA não estava presente. A gente fez o lançamento e fez a primeira apresentação pública dele. Ela constitui uma base legal, ela substitui as coletas de preço, as tabelas de honorários, ela substitui as coletas de preço. Um órgão público, quando ele quiser hoje estabelecer um preço de projeto no edital, ele não precisa fazer as 3 coletas ou 4 coletas para estabelecer o preço. Ele pode entrar no site do CalBR, calcular o preço, gerar um relatório e anexar o edital. Ela, dentro da hierarquia das leis, né, você tem a Constituição, as leis ordinárias e as resoluções. Ela é uma resolução, elas são aprovadas numa resolução de uma autarquia federal, que é o CalBR, né? Que já o fez baseado, seguindo um artigo da Lei 2.378, a Lei Federal, que criou o nosso Conselho. Ela está também baseada na Resolução 21, que estabelece as atribuições profissionais dos arquitetos. Ela foi aprovada, as tabelas foram aprovadas por 2 resoluções, a 64 de 2013 e a 76 de 2014. Quando o agente público estiver lá montando o preço lá para uma escola, na hora que ele imprime o relatório, aparece tudo isso aí. Aprovado de acordo com a Lei Federal número 2.378, com uma resolução tal do CalBR, a gente vai ver aqui nos relatórios. Para que o agente público sinta que ele está trabalhando com um parâmetro oficial de formação de preço. É isso que vai ser, a gente entende que a adoção dela gradualmente pelo poder público, como já está acontecendo, vai criar uma referência para o setor privado. A nossa expectativa é que a adesão do setor público se dê de forma mais rápida do que do setor privado. O módulo 1, ele trata só de um projeto, que é a nossa principal especialidade, que é o projeto arquitetônico de edificações. O módulo 2 trata de 101 tipos de projetos diferentes, projetos e serviços diferentes. O módulo 3 trata de execução de obras e outras atividades, abrangendo 109 atividades. Para a gente entender, para a gente encontrar as mediações necessárias para chegar a um parâmetro que fosse considerado um parâmetro adequado, teve todo um estudo de conhecer a realidade da profissão, saber das distorções que a falta de regulamentação provocou na nossa profissão. E foi fundamental o censo de 2012 do CalBR, que a gente começou, com o censo de 2012, começou a perceber a raiz dessas distorções de preço. Por que uma pessoa cobrava 10 mil por um chamado projeto arquitetônico e outro cobrava 100 mil por um projeto arquitetônico da mesma coisa? Como é que havia disparidades tão grandes de 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes o preço? Uma das perguntas importantes que o censo do CalBR foi quanto ganham os arquitetos, né? Os arquitetos responderam que ganham 33% ganham abaixo do piso, 19% ganham o piso, 32% ganham acima do piso e 13% não informou. Lembrando que o piso de 6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas, R$ 4.728.
Ora, censo é diferente de pesquisa. Pesquisa, você procura conhecer toda a partir de uma amostra. O censo não, cada um respondeu, 85% dos arquitetos brasileiros responderam dizendo quanto é que ganhavam. É lógico que essa pergunta, quanto ganham os arquitetos, a faixa de renda, ela pode estar, pode haver interpretações diferentes. O cara pode chamar faturamento do escritório de renda, que é um grande equívoco, né? E pode, de repente, ele ser um arquiteto mais preparado, que ele faz toda a decomposição de valores, separa o que é encargos sociais, a reserva dele para tirar férias, 13º e pagar INSS, e tira o restante como sua remuneração. Aqui, essa resposta aqui pode estar embutida uma certa falta de compreensão do que é renda e o que é faturamento. Mas, de qualquer maneira, é um dado interessante que serviu de referência para a gente. Essa pesquisa foi feita pelo IPEA em 2014, né? Em que perguntou-se em todos os estados, aqui já não é censo, aqui é pesquisa, né? Pesquisa que quanto ganham os arquitetos de edificações. Você tem aqui, no geral, o estado que melhor paga é o estado do Rio de Janeiro, R$ 7.220. Isso também é salário médio, é difícil de você, teria que estratificar direitinho para saber o que é cada coisa. Também você tem 7.220, tem estados brasileiros que o salário chega a R$ 1.700, como Roraima, R$ 1.566 como Pernambuco. Os homens ganham um pouco mais que as mulheres. Mas, ou seja, em média, quando se faz uma pesquisa dessa natureza, ela é um pouco mais negativa do que o quadro anterior, do que o censo anterior, um pouco mais negativa, porque no censo você tinha ali uma parcela, né? Voltando aqui um pouquinho, você tinha uma parcela de 32% ganhando acima do piso. Quando você vai para a pesquisa diz que é a parcela que praticamente só o Rio de Janeiro que tem. Esse Rio de Janeiro, Distrito Federal, cadê São Paulo? São Paulo, uma pequena parcela ganha acima do piso. Então, serve apenas para a gente ter uma ideia do que significa, do que é o retrato da profissão, mas não dá para deixar muito claro qual é a diferença entre renda e receita. Outra questão muito importante que foi a questão da informalidade da profissão, detectada pelo CalBR. De cada 10 arquitetos, só 2 têm pessoa jurídica, né? 12% tem pessoa jurídica uniprofissional, só de arquitetos e urbanistas, 8% tem empresas mistas, 79% não tem pessoas jurídicas. Isso a gente sabe que gera um nível de informalidade muito grande, porque a pessoa física, ela tem dificuldade de trabalhar emitindo RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Vou já mostrar um quadro comparativo entre o custo do serviço com RPA e o custo do serviço como pessoa jurídica. A maior parte dos arquitetos, então, fica nesse universo de serviço informal. Trabalha e não emite RPA. Contrata alguém, mas não assina a carteira. Funciona numa sala, mas não tem alvará de funcionamento, né? Tem uma grande quantidade de arquitetos nessa linha da informalidade. E a informalidade também prejudica a questão da formação dos preços. Foi também detectado que as menores faixas de renda estão entre os arquitetos que não atuam como pessoa jurídica, que é uma coisa relativamente óbvia, né? As menores faixas de renda estão aqui até 5 a 8 salários mínimos, que não possuem pessoa jurídica. Isso aqui também é dados do CalBR. Outra informação importante que o censo apurou foi o seguinte: você ganha, primeiro quanto é que você ganha, depois o que é que você entrega para o seu cliente. Aí a gente chegou a também uma situação de muita disparidade, que são elementos que as tabelas de honorário procuraram corrigir, criar parâmetros para evitar essas distorções. A pergunta: qual é o valor de referência para dimensionar projetos? Na realidade, o que você utiliza para estabelecer o preço do seu projeto, né?
O valor do metro quadrado, 35%. Esse valor do metro quadrado varia de estado para estado, de segmento para segmento. Tabela do IAB, 22%, outra forma de cobrança, 14%, não trabalha com projetos, 21%, e o percentual sobre o CUB, 6%. Ou seja, como o Borelli falou, o que havia era o seguinte, você tinha, no sistema anterior, o sistema CREA, a regra era, cada entidade, organização, associação, pode formatar sua tabela e registrar no CREA do seu estado. A gente tinha 3 entidades nacionais organizadas nos estados que elaboravam tabelas. O IAB, a ASBEA e a FNA. Pelo menos essas 3. Além das associações que se proliferaram, né, por vários estados, principalmente os estados maiores. Essas associações iam lá e registravam sua tabela no conselho. Então, você tinha 27 estados vezes 3 tabelas, já dá 50 e 3 vezes 7, 21, dá 3 vezes 2, 81 tabelas, né? Não tinha isso tudo. Na nossa pesquisa, nós apuramos aproximadamente umas 20 e poucas tabelas de honorários, envolvendo arquitetura, urbanismo, envolvendo arquitetura de interiores, projetos de instalações e outras atividades semelhantes. Mas isso provocava essa enorme disparidade de valores, de faixas, de maneira de cobrar. As atividades dos arquitetos, havia também uma incerteza, como é que trabalham os arquitetos? A maioria faz o quê? Faz projeto de edificações, faz arquitetura de interiores, faz projeto de urbanismo, e o Censo ele nos ajudou muito quando cada arquiteto disse qual era a sua atividade predominante, né? Embora vários escritórios façam um pouco de atividades distintas, mas as atividades predominantes se caracterizaram como arquitetura e urbanismo, concepção, 27%, arquitetura e urbanismo, execução, 19%, interiores, 17%, paisagística, 5%, funcionário público, 5%, instalações e equipamentos, 5%, planejamento urbano, 5%, sistemas construtivos, 3%, ensino, 3%, patrimônio, 2%, topografia, 1%, engenharia e segurança do trabalho, 1%, geoprocessamento, perto de 1%, tecnologia e ciências materiais, 0,6%, e outras atividades, 6%. Isso ajudou também a vencer uma discussão que havia dentro das entidades, que era que a gente o CAL deveria se preocupar em estabelecer valores apenas para o tipo de atividades exclusivas dos arquitetos. Projeto arquitetônico, projeto de interiores, projeto de urbanismo, mas o Censo mostrou que, na verdade, a nossa profissão é muito multifacetada e os campos de atividade são muito grandes. Então, venceu-se essa discussão e as tabelas passaram a estabelecer critérios para todos os 211 serviços que estão envolvidos aqui nesse rol de atividades. Aquela questão preliminar é quanto custa o mesmo trabalho faturado por pessoa física ou por pessoa jurídica, né? Você, por exemplo, emite uma RPA de autônomo de R$10.000, ou emite aquele mesmo R$10.000 de pessoa jurídica. Você tem a seguinte ordem de tributações. Você vai pagar aproximadamente 32,5% de despesas legais como autônomo, sobra 6.750. O teu contratante paga mais 20% de 10.000 de contribuição patronal e INSS, o serviço sai por 12. A receita líquida, o valor líquido que o arquiteto recebe é 56% do valor total do serviço, do valor dos R$12.000. O mesmo serviço faturado por pessoa jurídica, as despesas legais, isso aqui varia um pouco, mas em torno de 17%, você subtrai R$1.700, sobra R$8.300, não há incidência de contribuição patronal de INSS pelo contratante, e o valor total do serviço é R$10.000, ou seja, o valor líquido é aproximadamente 83% do valor total do serviço, aqui é 56%, sendo que aqui o serviço termina por R$10.000, aqui termina por R$12.000. Essa é a razão pela qual ninguém, sã consciência, vai contratar um arquiteto, pessoa física, emitindo RPA. Só se ele, por exemplo, abrir mão aqui de mais R$2.000, aí a remuneração dele cai de 6.750 para 4.750, para poder o contratante
aceitar uma condição dessa natureza. Essa situação é que tem feito com que o trabalho como autônomo, quase todo, ele vai para a informalidade. Todo mundo trabalha sem recibo, todo mundo trabalha sem declarar o que está ganhando. Essa informação também foi, mais uma vez, para a gente entender o cenário, né? O que é que você entrega quando você faz o seu projeto arquitetônico? 20% diz que entrega apenas o projeto de aprovação, que é um anteprojeto, que a gente aqui nas tabelas está chamando de anteprojeto. Mais 22% entrega, além do anteprojeto, entrega também o projeto executivo ou o projeto para execução. Mais 11%, além disso, faz também a coordenação dos projetos complementares. Mais 2% faz a autoria dos projetos complementares. Mais 8%, além disso, faz também a fiscalização ou direção de obras. Mais 8%, além de tudo isso, faz também execução de obras. 21% não trabalha com projetos, 4% trabalha de outra forma. Isso aqui também serve para a gente compreender porque os preços são tão díspares, né? Um projeto de um escritório, 40 pranchas para fazer uma casa, custa 40 mil reais. Outro projeto de 3 pranchas custa 10 mil reais. É porque, na verdade, nós não tínhamos uma parametrização clara, nem para os arquitetos, nem para os seus contratantes, do produto a ser entregue. Isso também as tabelas procuraram corrigir. Nós vamos ter valores percentuais para um projeto básico, projeto anteprojeto, valores para o projeto executivo. O projeto completo, a gente está entendido nas tabelas que vem até essa fase aqui, o projeto completo vem até a coordenação dos projetos complementares. Você coordena os projetos complementares, depois compatibiliza, gera o projeto para execução e termina. Esse é o trabalho completo. É por isso que quando as pessoas fazem uma simulação de valor no software, aí acha que está caro. Mas é porque quando você vai decompor e vai entender, nós estamos falando de projetos completos. Também tinha um aspecto importante, que no Brasil é proibido o tabelamento de preços. A lei federal diz o seguinte, que compete ao CalBR aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários. Não é tabela obrigatória de honorários, impositiva de honorários. Em alguns países isso acontece, em alguns estados de outros países também acontece, mas aqui nós temos que nos pautar pela livre concorrência de preços, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, esses aspectos subjetivos, como livre concorrência de preços, experiência e conceito profissional, direitos autorais, responsabilidades civis, a ética profissional, eles de certa maneira, tem que estar contemplados na formação de preço. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, tabelar o preço e dizer que essas coisas não existem. Além de você pensar em valores proporcionais a cada etapa de trabalho, você também tem que pensar nessas particularidades, porque se o projeto de todo mundo é 10 mil reais, eu vou fazer com Oscar Niemeyer, se ele estivesse vivo. Não vou fazer com um estudante recém-formado. Essa é a lógica. Então, no software, você vai poder, você como arquiteto vai poder manipular esses elementos do seu escritório para poder você corrigir, a tabela deu um valor, diz, não, mas por esse valor eu não quero, é muito barato. Você poder mexer nesses parâmetros e você elevar o preço. E também dar um valor, tá, rapaz, esse preço da tabela eu até entendo que é correto, mas eu posso fazer mais barato. Você poder mexer nos parâmetros do software para poder chegar ao preço. A gente vai já chegar nos exemplos. E a outra questão uma das outras questões que a gente procurou observar na tabela nas tabelas é que a remuneração líquida pelos serviços fosse equivalente pelo menos ao piso profissional, no mínimo piso profissional, que muita gente pergunta se está em vigor ou não. Essa lei vale ou não vale? Mas está em vigor. A Lei 5.194 de 66 e a Lei 4.950 de 66, ratificadas pela Resolução CalBR 38 de 2012, diz que o piso profissional para 6 horas por dia é 6 vezes 788, 4.728. E para 8 horas por dia é 8,5 salários mínimos, R$ 6.698. Quando você divide esses valores, esses 6.698, pela quantidade de horas produtivas no mês,
é um cálculo estatístico, onde você tira sábados, domingos, feriados, doença, abono de casamento, nascimento de filho, é uma média estatística geral. Você chega a uma quantidade de horas produtivas de 148 horas, dividindo 6.698 por 148, você tem um valor de hora, o preço de custo da hora do profissional a R$ 45. É o que você tem que ganhar mais ou menos líquido, tirando todas as despesas, para receber o piso. Isso serve de parâmetro porque à medida que a gente foi fazendo as simulações, a gente fazia, vou mostrar, a gente fazia a decomposição. Você pega um preço de um projeto de R$ 10.000, você decompõe, tira impostos, tira despesas indiretas, tira encargos sociais, tira lucro, e o que sobra, você vai ter que dividir em horas de trabalho para poder você ter uma remuneração pelo menos equivalente ao piso profissional. Aí a gente vai mostrar nas simulações. E aí a gente fez essa tabelazinha, qual a receita mensal mínima de um escritório para funcionar de acordo com a lei, também baseado em médias estatísticas. Se viu muito para esse trabalho o manual de formação de preço do Sinaenco, São Paulo. Foi muito, muito interessante, porque ele utiliza uma metodologia que as grandes projetistas utilizam no mundo inteiro, que é a metodologia de você calcular o valor do serviço pela quantidade de horas e de custos indiretos que incidem sobre a produção. Então, partiu-se de uma situação hipotética, de um escritório de arquitetura onde funciona um arquiteto, uma secretária, onde você tem aí o custo de instalação, tem os softwares oficiais, as renovações dos softwares oficiais, os encargos sociais que você paga para a secretária, os seus encargos sociais que a sua empresa vai pagar a você, as suas férias, o seu 13º, o seu FGTS, que a empresa pagaria a você, mesmo trabalhando na condição de sócio, o lucro que a atividade tem que ter e as despesas legais. Então, a fórmula, você tem, a partir de um piso profissional de 6.698, que dá um valor de R$ 45 por hora, você aplica sobre esses 6.698, 85% de encargos sociais, é uma planilha, as planilhas estão todas bem detalhadazinhas no livro, certo? No livro e no download que vocês podem fazer do PDF das tabelas. As despesas indiretas, você soma PC mais ES, né, o preço de custo mais os encargos sociais, multiplica por 55%, você tem o valor das despesas indiretas, que são todas as despesas que eu vou só repetir, é o aluguel da sala, é a depreciação dos equipamentos, é o software oficial, é a renovação do software oficial, salário da secretária, o teu carro que vai estar à disposição da tua empresa, despesas com comunicação, o contador que você paga, as taxas que você paga ao CAL, ao IAB, tudo isso aqui está nesse rol de despesas indiretas, que também no software a gente vai ver uma maneira como você ajustar isso à realidade do seu escritório. Também criou-se uma ferramenta nesse sentido. O lucro é 10% do somatório das 3 primeiras despesas, na formação desse cálculo, e as despesas legais representam 22% do somatório das 3 primeiras despesas, que representa, esses 22%, representa aproximadamente 17% a 18% do preço de venda. Na fórmula, você aplica 22% sobre o somatório do custo e do lucro, aí tem esse valor, você teria um faturamento de R$ 26.000, se você tivesse consultores externos trabalhando durante um mês no escritório, deveria ser computado aqui. Serviço de apoio técnico seria contratação de empresas terceirizadas que vão prestar serviço ao escritório, seria computado aqui. As despesas diretas são as despesas aplicáveis sobre aquele projeto, um projeto específico, como cópias, impressões, viagens e outras coisas dessa natureza. Você teria 5% do somatório acima, R$ 1.300. Então, o faturamento para o escritório dessa natureza trabalhar completamente legal seria em torno de R$ 27.000 por mês, que daria R$ 184 a hora de trabalho. Isso aqui, a ideia é que essa cultura sendo colocada para os escritórios, para os arquitetos recém-formados e os antigos, você saiba fazer a conta na hora que você
Vai trabalhar 10 horas é 1.800. 1.800. Vai trabalhar 100 horas é 18 mil reais. Criar um grande número para que se visse de uma referência mínima, para que você tivesse para que cada escritório pudesse ter uma ideia de que, se ele ganhar 27 mil reais, apenas 6.600 é a remuneração líquida dele, o resto são custos, certo? Logicamente, isso varia de acordo com a realidade de cada profissional e de cada escritório, que é o que nós vamos ver. Esse é como se fosse, as despesas diretas é como se fosse, o escritório está produzindo durante o mês. Durante o mês, ele produz o quê? Ele produz projetos. E esses projetos, eles implicam em custos que estão fora desse conjunto de despesas aqui, como, por exemplo, impressões, cópias, né? Sei lá, uma visita ao cliente para apresentar o projeto, né? Um agendamento que a sua secretária faz, do projeto. Não são as despesas indiretas do escritório, não. Essas aqui, o aluguel, a conta de luz, já está naquela composição mais adiante. A ideia é que seja um arquiteto recém-formado, pegou a sala bruta, fez uma reforma, comprou os móveis novos, comprou todos os equipamentos novos, computadores novos, software oficial, registrou a empresa, está pagando os impostos sobre a atividade, todo mês ele emite uma nota fiscal, paga 4.700, 5 mil reais de impostos, e quando no final do mês ele fatura 27, ele vai tirando, né? Tirei 1.300 para despesas indiretas, tirei 4.700 para impostos, tirei 1.900, que é o lucro da empresa, a remuneração do negócio. Os impostos os impostos que incidem sobre o ato da emissão da nota fiscal. No final por que é 22? É porque 22% sobre o somatório dessas 4 verbas representa aproximadamente 17% a 18% sobre o valor total. Que, na verdade, é 17% a 18% que se paga. Veja bem, outro parâmetro que a gente utilizou na tabela, para as tabelas, foi aquele parâmetro da sociedade limitada, tributada com base no lucro presumido. Se a tua sociedade tem uma diferença de tributação, você entra no software, ajusta para a tua realidade e tu vai ter um preço reduzido ou aumentado, dependendo da tua realidade, certo? O que acontece é o seguinte, que tabelar preço ou estabelecer valores indicativos é um trabalho muito complexo, né? Você tem que chegar, as discussões passaram por todas essas questões. E se o cara for autônomo, aí paga mais. Se ele for sociedade simples, ele paga menos. Se ele aderir, como agora vai aderir, ao super simples, dependendo da atividade, ele pode pagar mais ou pagar menos. Então, foi uma opção que se fez, foi utilizar a sociedade limitada tributada com base no lucro presumido. Essa foi uma questão de definição. Depois a gente vai explicar um pouco mostrar um pouco sobre as aplicações. Porque se a gente fosse elaborar uma tabela para o profissional autônomo, outra para a sociedade simples, outra para a sociedade limitada, outra para SA, aí não tinha tabela, né? Era um universo de 1 milhão de tabelas. E o objetivo é que a sociedade tenha um norte para dizer o valor de um projeto vale tanto. Se, em função das peculiaridades de cada escritório, você consegue variações para mais ou para menos, aí isso aí é outra questão. Mas para a sociedade, o projeto vale tanto. E não o projeto vale de 10 a 100, como era antes. Lógico que não há uma exatidão por conta dessas variações. E a outra questão que foi fundamental, que equacionou uma série de dúvidas e discussões, era as modalidades de remuneração. As tabelas do IAB já previam isso, nós fizemos apenas incorporar, e com a ajuda da tabela do Sinaenco, a gente estabeleceu uma metodologia para este cálculo aqui. A modalidade de remuneração 1, que é a recomendada pela UIA, que é a mais amplamente difundida no mundo inteiro, é o percentual sobre o custo estimado da obra. A modalidade de remuneração 2 é o cálculo pelo custo do serviço. Você soma a quantidade de horas
que você gasta mais os custos do escritório, coloca o lucro em cima, coloca os impostos em cima e cobra o valor. Então, tem serviços que a gente está seguindo a recomendação da UIA, Projeto Arquitetônico de Edificações, percentual sobre o valor da obra. E tem serviços que a gente está utilizando a metodologia do cálculo pelo custo de serviço. Por exemplo, relatório de impacto sobre o trânsito. Não tem custo de obra nisso. Relatório de impacto de meio ambiente. Não tem custo de obra ainda. Então, você faz, a composição é feita pela quantidade de horas. Plano diretor setorial urbano do bairro tal. Então, você faz pela composição do custo de horas. E aí, o sistema, à medida que você seleciona o serviço, ele já abre uma tabela para você preencher com os dados. A modalidade de remuneração 1, aplicada ao projeto arquitetônico de edificações, ela utiliza essa tabela, que é a tabela que o IAB já vem trazendo desde 1921, que foi a mais difundida no Brasil. Você tem 12 faixas de valores, tem 12 faixas de áreas construídas. As áreas construídas vão crescendo a razão 2, uma progressão geométrica, a razão 2, 250, 500, 1.000 até 256 mil, e você tem 4 categorias de edificações. A categoria 1 são edificações de menor complexidade, a de categoria 4 são as edificações de maior complexidade. Os percentuais diminuem à medida que a área construída aumenta, né, todas elas, o percentual diminui, e o percentual aumenta à medida que a complexidade da edificação também aumenta. Então, aqui o que quer dizer? Que o valor do projeto, quando a gente responder numa frase, né, quanto custa o projeto? Quanto custa o projeto arquitetônico? Custa, cobrado pelo percentual sobre o custo da obra, custa, em média, 5% do valor da obra, variando de 2 a 11, de acordo com o porte e de acordo com o grau de complexidade. Se quiser responder numa frase, quanto custa o projeto? Custa, em média, 5%, variando de 2 a 11, em função do porte e do grau de complexidade. E o software vai te dar, quando tu selecionar a edificação, ele já vai dizer onde é que ela se enquadra. Quando você disser a área, ele vai também dizer onde é que ela se enquadra e vai fazer o cálculo de interpolação para você, certo? A calculadora do software vai fazer isso. Os dados daquela tabela vêm se rebater nesta fórmula. A fórmula do preço de venda do projeto é igual à área construída, vezes a base de honorários, que é o valor do metro quadrado, vezes o fator percentual que você tira lá da tabela, vezes um redutor por repetições de edificações de projetos semelhantes. O redutor por repetições se aplica quando você tem vários pavimentos tipo numa mesma edificação, ou quando você tem, num condomínio de edificações, você tem várias edificações idênticas que se repetem naquele conjunto, certo? Também está tudo bem explicadozinho lá o que pode ser entendido como repetição, o que é que não pode ser entendido como repetição. Repetição é quando você tem o conjunto das peças gráficas idênticas. Se você fizer adaptação em cada pavimento, já não é repetição, já se enquadra numa necessidade de cobrança diferente. E foi também aplicado um redutor pela quantidade de repetições. Isso foi muito polêmico também, porque na primeira versão, na quinta versão, a gente tinha aplicado um redutor maior por repetições. Ou seja, você faz a primeira, se não tem nenhuma repetição, é só uma casa, você aplica 100%. Se você repete a mesma casa, você dá só 2% de desconto, parece muito pouco. Eu vou repetir a mesma casa, ou repetir o mesmo edifício, eu vou te dar pelo menos 15% de desconto para repetir e reimplantar aquele edifício num conjunto de edifícios. Mas, como foi um processo de muita opinião, de muita discussão, de muita mediação, manteve-se o que era a tabela de honorários do IAB no passado, né, que a redução de valor só começa a se tornar expressiva a partir de 4 repetições. Até 4 repetições, praticamente não há redução de valor
por repetições do mesmo projeto, da mesmo edifício, num conjunto de edificações. Bem, a tabela também, a calculadora do software, ela faz também as interpolações. Quando você tem, por exemplo, sete repetições, o percentual, o redutor vai ficar entre 84 e 76. Aí, a fórmula de interpolação é essa, que já está embutida na memória de cálculo do sistema. Havia muita dificuldade dos arquitetos utilizarem a tabela de honorários do IAB, porque quando chegava a hora de fazer a conta de interpolação, o cara, vixe, rapaz, não sei fazer isso não. Ou então simplesmente chutava um valor entre 84 e 76. Como dava muito trabalho de fazer, né, você tinha que saber o valor do metro quadrado, pegar a categoria, ir na tabela e identificar o percentual, fazer a interpolação do percentual, se havia repetição, calcular o percentual de redução por interpolação, criava muita dificuldade. Agora, você em 10 passos, você respondendo coisas que, informações elementares, você consegue chegar ao preço, sem problema. E o problema que nós tivemos que superar, para poder fazer essa estandartização, essa padronização, foi a questão das diferenças regionais, né? Porque o Brasil é um país continental, aí todo mundo dizia, não dá para tabelar preço num país continental, mas nós temos um conselho novo, cujo exercício profissional, ele não precisa mais, não é como nos Estados Unidos, você exerce a sua profissão no estado, vai exercer no outro estado, você tem que fazer uma prova, fazer um teste para poder ter o direito de trabalhar no outro estado. Não é como no CREA, que a gente, para trabalhar em outro estado, a gente tinha que pedir visto no estado onde você ia fazer o novo trabalho. Hoje não, você com seu registro no CAL, você participa de licitação em qualquer lugar do país, elabora projeto em qualquer lugar do país, sem precisar de vistos, nem de provas, nem de aferição. Então, a nossa tabela tinha que ser nacional, e a lei diz que ela tem que ser nacional. E diz também que compete apenas ao CAL-BR aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários. Se o CAL do Mato Grosso do Sul quiser fazer sua própria tabela, não pode, ele está cometendo a ilegalidade. Se o CAL do Ceará quiser fazer sua própria tabela, está cometendo a ilegalidade. Só o CAL-BR que pode fazer tabelas indicativas de honorários. Ora, mas a gente tinha que contemplar as diferenças regionais. E as diferenças regionais estão contempladas pelo custo unitário básico, que tem uma oscilação. O maior cube é mais ou menos 55% maior do que o menor. Então, você passa a ter uma variação de preços ao longo do nosso continente Brasil de 50% para mais, 50% para mais, né? Num preço no menor estado de menor cúbico, acho que é Piauí, era o Piauí, você tem um preço de 100, quando você vai para Santa Catarina, que é o maior cube, aí você tem um preço de 155. Tá? Por que o cube? Porque o cube, ele garante, ele é previsto em lei federal, e a nossa tabela ela tem toda uma fundamentação prevista em lei, normas da ABNT e em resoluções. Ele é previsto na norma da ABNT, ele é calculado pelo Sinduscon de cada estado a cada mês, e ele está facilmente disponível para que os funcionários do CAL-BR, que alimentam os dados da tabela, acessem todos os meses, procure os Sinduscon de cada estado e atualize a nossa tabela. Então, você não precisa também fazer um projeto no Rio de Janeiro. Aí eu tenho que ligar para o Sinduscon do Rio para saber os cubes do Rio, então pesquisar na internet os cubes do Rio para poder fazer o meu preço. Não, eu entro na tabela de honorários do CAL-BR, digo que o estado destinatário do projeto é o Rio de Janeiro, e ele já me dá automaticamente os cubes, certo? Ora, o cube também serve como indexador mensal. Eu dou uma proposta hoje, o cara vai me contratar daqui a 6 meses, eu atualizo o preço pelo cube. Clico lá na ferramenta, atualizo, ele já me dá o valor atualizado. Ele serve também, e também, como eu já falei, o elemento de variação regional de valores dos valores dos projetos. Você agora, com esse conjunto de elementos, você passa a ter parâmetros para escopo, o que é que você deve entregar, qual o valor que você vai cobrar, para categorias de edificações, para diferenças regionais. Você vai ter também oscilações em função das especificidades do seu escritório, ou seja, as tabelas, elas são mais, elas vão entrar na nossa vida profissional como instrumento de gestão do nosso escritório. É isso que ela vai servir, instrumento de gestão do nosso escritório.
Uma particularidade interessante é o seguinte, que o CUB, alguém aqui já leu aquela normazinha do CUB? O que contempla o CUB? Alguém conhece os 17 tipos de CUB que existe? Eu conheço, só eu conheço? Não, acho que outras pessoas conhecem, não quero se manifestar. Mas é o seguinte, os Sinduscons, eles divulgam todo mês 17 tipos de CUB diferentes. E nas notas de rodapé tem dizendo o que é que entra no cálculo, o que é que não entra. Por exemplo, fundações não entram no CUB, certo? Levadores não entram no CUB. Projetos não entram no CUB. Então, o que a gente fez? Quando a gente ia verificar o valor do CUB, tinha lá R$1.000 um metro quadrado de uma edificação. Aí de uma residência, vamos supor. Aí você pesquisava 5 edificações, essa aqui saiu por 2.000, essa aqui saiu por 1.800, essa aqui saiu por 1.900, essa aqui saiu por 1.700. Então, o CUB não está contemplando o valor global da edificação, está contemplando uma parte dele. Então, a ASBEA de São Paulo fez um estudo e criou o fator de adequação, para trazer o CUB do que está na tabela do Sinduscom para a realidade. Na tabela do Sinduscom está dizendo que lá que é 1.000, mas na prática é 1.500. Você pesquisou 10 edificações, todas diz que é 1.500. Então, criou-se um fator de adequação para que o valor do CUB se transforme em base de honorários, que é o valor do metro quadrado de construção, certo? Foi uma correção de uma distorção que a própria lei já contemplava. A modalidade de remuneração 2, ela segue uma fórmula universal de composição de preços e serviços. Vale para todos os países do mundo em todas as épocas da história. É aquela tabelinha que eu mostrei, parecida com aquela que eu mostrei no começo. O preço de venda de um serviço é igual ao preço de custo, mais os encargos sociais que incidem sobre a mão de obra, mais o BDI. BDI é o somatório das despesas indiretas, mais o lucro, mais as despesas legais. Isso, lembrando que esta composição de fórmula aqui, há todo um conjunto de incidências e reincidências de valores, de taxas, que nós vamos mostrar agora aqui nessa tabela seguinte. Esse tipo de conta que o arquiteto não gosta de fazer. Está tudo embutido na memória do software, certo? Bem, se você vai fazer um serviço, você vai ter 4 tipos de despesas naquele projeto. Você vai ter despesas com a sua equipe de carteira assinada, vai ter despesas com o consultor externo que vai emitir um RPA, um especialista em meio ambiente que vem te dar uma consultoria se aquele terreno pode ser utilizado ou não. Você vai ter serviço de apoio técnico, que é o topógrafo que você contrata para fazer o levantamento. Você vai ter despesas diretas, tipo cópias, viagens, hospedagens e outras coisas dessa natureza. E nessa coluna você tem os componentes do orçamento e nessa coluna você tem as incidências de encargos sobre esses componentes do orçamento. Por exemplo, sobre a equipe técnica permanente, incide encargos sociais de 85, despesas indiretas de 55, lucro de 10 e despesas legais de 22. Isso aqui aplicado na fórmula significa que se eu pago 1 para um funcionário do meu escritório, eu devo cobrar 3,89 do cliente para poder tirar essas despesas e ficar com o valor, o lucro e o valor líquido para pagar o funcionário. O consultor externo não tem carteira assinada na empresa. Então, sobre o valor do consultor externo, os encargos sociais é apenas os 20% da contribuição patronal sobre o INSS quando ele emite RPA. Há uma incidência de 15% de despesas indiretas, que é o que eu vou gastar administrando a mão de obra daquele consultor. Há uma incidência de 10% de lucro e há os 22,37% de impostos. Serviço de apoio técnico já muda, é 0 de encargos sociais, 15, 10, 22. Despesas diretas, que é, por exemplo, a minha viagem, a passagem de avião, que eu vou fazer para visitar a minha obra. Não há a incidência adotada, os valores estudados, não há encargos sociais, as despesas indiretas é 10%,
o lucro é de 10% e as despesas legais é de 22%. Então, o sistema, quando você vai compor o custo do seu projeto, que você diz lá assim, vou levar 100 horas de arquiteto e vou 100 horas de arquiteto, 200 horas de desenhista e vou fazer 2 viagens. Cada viagem eu vou gastar R$ 5.000 em cada viagem. Quando você coloca os valores que você vai pagar, o sistema já calcula automaticamente o valor que você deve cobrar ao teu cliente, baseado nessas composições. Aqui você tem 20% de INSS sobre a RPA. E aqui você não paga nada, 0%, porque é pessoa jurídica, não há essa incidência, certo? Então, aplicando esses elementos, agora vamos sair a fundamentação é complexa para que o produto final seja simples. É o que eu falei, nós vamos fazer 10 passos e vamos saber o valor de todo o projeto de serviço. Qualquer edificação. Nós vamos calcular o valor agora de um projeto de uma residência de 200 metros quadrados, vamos fazer o parcelamento do honorários por etapa, vamos identificar o escopo de cada etapa, vamos alterar o valor da casa em função de um outro fator que eu não falei ainda, vou falar agora, que é o índice de complexidade, e vamos ajustar os encargos sociais e IBDI em relação à realidade do nosso escritório, certo? Esse exemplo mostra que toda essa fundamentação teórica, ela tem um objeto, ela vai ser relativamente simplificada com o software. Então aqui no site do CalBR e também no site do Cal São Paulo, de qualquer Cal estadual, você vai clicar no ícone tabelas de honorários, você abre uma tela da calculadora, vou voltar um passo, clica no ícone, primeiro passo, são só 10 passos. Primeiro passo, você clica no ícone tabela de honorários. Depois, se você for arquiteto, você digita aqui o seu CPF e a sua senha do SICAL. Se você não for arquiteto, for apenas o contratante, quer saber se o arquiteto está lhe enganando ou não, você entra aqui no seu login e senha. Você, se não for cadastrado, se cadastra. Se esqueceu a senha, clica aqui e entra para poder operar a tabela de honorário. Ou seja, um funcionário público, um contratante privado, todos eles têm acesso às tabelas de honorários e vão poder agora saber se eu disse que estou entregando para ele um projeto para execução, ele vai exigir de mim que eu tenha feito ele pode exigir de mim, inclusive judicialmente. CalBR, você entrou no site do CalBR? Aí tem serviços online, institucional. Aqui, ó, normas e orientações, tabelas de honorários. Aqui. Então você digita o seu CPF. Esse é o segundo passo. Você entra. Quando entra, você encontra nessa tela as tabelas, você fazer o download dos 3 livros, tá? Que aqui é o seu manual de operação do software. As dúvidas você vai tirar, vai ler, vai comparar, tá? Clica aqui, ele faz o download, ó. Aqui, por exemplo, o módulo 1. Módulo 1, aqui as entidades que participaram do processo, o prefácio pelo presidente do CalBR, a apresentação feita por mim, que fui o coordenador e relator, a resolução que aprovou as tabelas, e o índice. Índice e os anexos, todos os elementos que ajudam a compreender o cálculo. Bem, então, nessa outra aqui você tem a legislação. Aquele funcionário público lá do governo que quer saber se isso é legal ou não, ele clica aqui e ele tem que as tabelas de honorários foram elaboradas em atendimento ao disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 238, que diz que, artigo 28, compete ao CalBR, inciso 14, aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas. Depois, diz que essas tabelas foram aprovadas pelas resoluções 64 e 76. Aqui você faz o download das resoluções.
Pronto. Testou? É isso que eu vou mostrar no final, são os próximos passos. Nós queremos que o Estado brasileiro adote as nossas tabelas. Através de quê? Através do sistema SINAP, da Caixa Econômica, que tem o mesmo status jurídico que tem as nossas tabelas. O sistema SINAP é o quê? É uma norma emanada de uma autarquia federal. Uma resolução emanada de uma autarquia federal, que é a Caixa Econômica Federal. As nossas tabelas é uma resolução emanada de uma autarquia federal, que é o CalBR. Nós temos o mesmo status jurídico. Agora, o governo pega o sistema SINAP que fez para o governo e estados e municípios seguem. A nossa luta agora é a gente chegar até o Ministério das Cidades, até o TCU, aos TCEs e aos TCMs, e sair de lá um instrumento que diga assim, isso é oficial, pode utilizar. Isso, digamos assim, já seria o pleno êxito de todo esse trabalho. Não pleno êxito, porque depois você tem que fazer que a sociedade também assimile. Mas começando pelo poder público, adotá-lo de forma integral, já é muito importante. O que é que tem acontecido? O IAB, vocês sabem que fazem concursos de projetos periodicamente. Hoje, os últimos concursos feitos aqui em São Paulo, no Rio, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, os órgãos contratantes nem questionam. O preço do projeto quanto é? É esse aqui. Baseado em quê? Baseado na tabela oficial. Então pronto. Aceitam tranquilamente. Mesmo porque as nossas tabelas, elas não são impositivas. Quando você coloca as tabelas numa licitação, a partir daí vale a lei de licitações, que é outra lei. Bem, então, aqui você cadastra os contratantes, aqui você ajusta as especificidades do seu escritório, e aqui você manda sugestões para melhorar o sistema, certo? Tudo isso, volto a dizer, ele ainda está, eu que estou trabalhando com ele o tempo todo, todos esses elementos aqui ainda carecem de melhoramentos. Esse melhoramento vai sendo feito gradualmente, mas já funciona muito bem. Você cadastra primeiro o contratante, a ordem é a seguinte: para um contratante você pode cadastrar vários empreendimentos, para o empreendimento você pode cadastrar vários projetos e serviços. Essa é a ordem. Então, vamos pegar um novo empreendimento, um novo contratante, vamos colocar aqui o Carlos São Paulo. Carlos São Paulo, endereço São Paulo, salvar. Depois que você cadastrou o contratante, ele saiu lá a mensagenzinha, contratante criado com sucesso. Aí ele abre uma nova teclazinha de mais aqui, para você cadastrar o empreendimento. É o quarto passo, se eu não me engano. Quarto passo. Aí você digita o empreendimento. É uma residência unifamiliar, o endereço é São Paulo, a descrição do empreendimento é livre, esse preenchimento de espaço, e aqui você seleciona o estado. E nesse momento, quando você seleciona o estado, o sistema já vai buscar todas as bases de honorários do estado. Você não precisa ter o trabalho de pesquisar. Esse é o quarto passo, que é cadastramento do empreendimento. Depois você vai cadastrar. Abriu, já cadastrou. Empreendimento criado com sucesso, dados do empreendimento, contratante. Agora você vai cadastrar o projeto. Você clica em mais. Se você quiser agrupar esse projeto, digamos, você estiver projetando um shopping center. Você quer agrupar os projetos da ala oeste, fase A, ala oeste. Fase B, ala leste. Ou então você está projetando uma universidade. Você quer agrupar os projetos aí. Infraestrutura urbana é um grupo. Projeto dos blocos de sala de aula, outro grupo. Projetos de áreas esportivas, outro grupo. Projetos de reitoria e outros serviços. Você pode agrupar. Você pode tanto agrupar por etapas, do ponto de vista temporal, como também agrupar fisicamente em função das distribuições das atividades. Então aqui no caso de uma residência unifamiliar, vamos dizer que é o bloco único. Ela tem um único bloco único.
Aí abre uma tabela, igual a tabela do SICAL, onde aparecem as 7 categorias de atividades e aparece uma oitava que não tem no SICAL, que é o Outros. Essa oitava serve para que a gente calcule o valor do projeto. Que horas são? 11 horas, né? 11 horas? Bem, essa função Outros serve para que eu calcule qualquer serviço por hora, certo? Mas se eu clicar nessa opção aqui, projeto e projeto de arquitetura das edificações, e depois criar um projeto arquitetônico de edificações, alguém está acompanhando, quer seguir esse passo a passo? O tablet também permite, viu? Também permite. Você precisa da senha? Agricultura, né? Senha. Essas telas também foram pensadas e desenhadas para que elas tivessem poucas informações, para que num smartphone você pudesse acessar, ao invés de aparecer uma tabela extensa para você selecionar numa tabela extensa, aparece sempre pequenas informações para você ir colocando, para que não ficasse ilegível numa tela pequena, certo? Aí, no caso de uma universidade, você vai ter, aqui permite que você calcule do levantamento topográfico, ao estudo de viabilidade, aos estudos ambientais, aos projetos urbanísticos, aos projetos de edificações, aos projetos complementares das edificações, arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, comunicação visual, e coloco tudo num pacote só, certo? Quem já experimentou fazer isso no passado, eu participava de muita licitação que tinha que fazer os projetos completos. Era uma loucura, você passava 3 meses ligando para instalador, a cara de ar-condicionado, de calculista, para poder montar uma proposta que fosse minimamente factível, certo? Agora você entra tudo e coloca tudo aqui. Projeto, arquitetura das edificações, aqui eu vou, bloco único, vou abreviar, arquitetura das edificações, projeto arquitetônico de edificações. Terminou, você salva. Aí depois, já aparece essa opção aqui, para você escolher a categoria da edificação. Tá? Nós vamos, nesse exemplo, vamos pegar uma habitação simples, habitação padrão baixo, uma residência padrão baixo. Para a gente ter uma noção de valor de um projeto simples, para depois, a partir disso aí, a gente poder ter uma noção mais clara do complexo. Nessa etapa anterior, você consegue selecionar mais de um? Não, você seleciona um de cada vez. Segmentar. Aí isso é uma ferramenta que a gente já está pensando em adotar. Para aquele mesmo conjunto de parâmetros, você poder selecionar vários projetos. Nós não fizemos ainda porque, no primeiro momento, os programadores tiveram dificuldade com isso. Mas já surgiu essa sugestão. Por enquanto não, você entra para a arquitetura, entra para a estrutura, entra para instalações e assim por diante. Agora o importante é o seguinte, é que a lógica é sempre uma lógica, digamos, estatística, científica, matemática, não tem uma lógica louca. Se a gente tem categoria de edificação diferente, você vai cadastrar uma por uma. Quando você tem, por exemplo, surgiu agora um concurso em São Paulo que tinha uma área de estacionamento muito grande no edifício. O edifício tinha 8.000 metros, 10.000 metros e a área de estacionamento era 4.000 metros quadrados. Aí o valor do museu, o valor do metro quadrado é R$3.000 o metro quadrado. O valor do estacionamento é na faixa de R$1.500 o metro quadrado, R$1.600 o metro quadrado. Quando você bota tudo como museu, havia uma distorção do valor. Aí nesses casos, o manual ele sugere, né, que você estratifique. Aí vem a questão das subjetividades. Esse aqui é um assunto complexo, você nunca consegue encaixá-lo todo completamente. Você tem as subjetividades que você tem que usar um pouquinho do bom senso, né? Você bota 8.000 metros quadrados para um museu e 4.000 metros quadrados para área de estacionamento. Quando eu selecionei aqui, residência padrão baixo, em São Paulo, aí o que o sistema fez? Ele foi lá naquela tabela, pegou o CUB, residência padrão baixo em São Paulo, multiplicou pelo fator de adequação, incorporando aquilo que o CUB não incorporava. Sim, mas aquela tabela anterior tem todos esses números. Tem. Aqui, ó. Vou navegar aqui para você ver. Ó. Residencial,
hospedagem, educação, saúde, esportes, diversos. E o sistema também diz o seguinte: se a sua edificação não estiver nessa categoria, você vale utilizar a que for mais próxima, que for assimilar. Uma sala de escritório, serviços, edificações de escritórios administrativos com andar de salas / conjuntos. E a edificação inteira tem? É a categoria. Nessa categoria você pode projetar o quê? O projeto arquitetônico, o projeto de arquitetura de interiores, o projeto luminotécnico, o projeto digamos, se for o caso, se tiver projeto de instalação hidráulica, sanitária, assim por diante. Você seleciona a categoria, depois você entra na categoria para calcular o serviço. Então, aqui nós vamos voltar para a nossa residência padrão baixo. Esse aqui, se eu não me engano, é o 6º passo. Agora vamos para o 8º passo, que é a área construída. A área construída, como existe um fator de redução pela repetição dos pavimentos tipo, você alimenta por pavimento. Tá? Então você bota, essa casa é uma casa térrea. Então o pavimento é o térreo, só tem um pavimento e a área desse pavimento é 200 metros quadrados. A área unitária é 200 metros quadrados. Tá? Quando nós chegarmos no próximo exemplo, que é o edifício vertical, você vai colocar pavimento tipo 1, pavimento tipo 2, pavimento tipo 3, tem 10 de um tipo, 10 de outro, 10 de outro. E ele vai fazer aquelas ponderações, aplicar aqueles redutores através de interpolação e vai chegar a um valor menor, porque você vai ter um ganho de escala, uma economia de escala. Então, depois, o passo seguinte é você dizer quantas casas iguais você vai fazer. Aqui é só uma, não precisa alterar, não precisa clicar em nada. Nesse momento, ele já diz o valor do projeto. Está aqui o valor do projeto. Ele diz o seguinte: o custo metro quadrado de construção em São Paulo é R$ 1.100. Aqui é para a área descoberta, eu vou explicar depois. Aí é um adicional já. A área é 200 metros quadrados, o fator percentual que a tabela deu é de 8%. Não há redução. A razão entre a área de projeto... A área de projeto é a área reduzida em função da quantidade de repetições. Então a área de projeto permaneceu a mesma, não há redução em função de repetições, então o redutor é 1, o fator percentual reduzido continua sendo 8,39%. Você vai ver quando tem repetições, aparece um fator percentual normal e um fator percentual reduzido em função das repetições. Bem, aqui no 10º passo você já tem o valor do projeto. Aí você diz assim: ah, mas isso não é bastante, eu preciso saber mais, Bem, aí você vai fazer essa outra coisa aqui, ó, o parcelamento de honorários por etapa. Você clica aqui. No 10º passo você já tem o valor do projeto. Vou voltar aqui um pouquinho. 10º passo você já tem o valor do projeto. Agora você pode parcelar os honorários por etapa, ajustar o preço de venda em função do índice de complexidade, que eu vou explicar o que é, e decompor o preço de venda para você saber quanto é que você vai pagar de imposto, de encargo social e qual é o teu lucro. E quanto é que vai sobrar para você pagar a ti mesmo e a tua equipe. Certo? Que é isso que a gente chama de um instrumento de gestão da produção. Parcelando, você clica em estudo preliminar, anteprojeto e projeto. 10% está previsto para o estudo preliminar, 30% para o anteprojeto, 50% para o projeto para execução e 10% para coordenação e compatibilização de projeto. Mas o sistema só divide em 3 etapas. Projeto envolve projeto para execução e coordenação e compatibilização de projetos. Manteve-se essa palavra projeto básico. Por quê? Porque tem na lei 8666. Tem essa palavra projeto básico. Como nós estamos fazendo um instrumento legal, nós não poderíamos suprimir uma expressão legal. Embora a gente faça uma campanha contrária à utilização do projeto básico para licitações de obras públicas, porque fere o interesse público, a nosso ver. Eu estou fazendo parte da comissão que está acompanhando a Lei 8666 no Congresso Nacional. Uma das coisas que nós vamos tentar tirar é o projeto básico. E a outra coisa que nós vamos tentar incluir é o concurso de projetos, uma forma de regulamentação mais clara para concurso de projetos.
Bem, aí tem muita gente que diz assim, mas 10% é pouco para o estudo preliminar. Então, a tabela, ela também dá flexibilidade para isso. Uma das flexibilidades é que você pode clicar aqui e arrastar e chegar a 15 aqui. Depois você trava. Quando você subiu isso aqui para 15, esse aqui desceu para 45. Tá? Você pode clicar aqui e arrastar e subir para 35 e trava. Esse outro aqui já caiu para 40. Tá? Vou destravar e voltar à situação original. 10, 35. 30, vou travar. 10, aqui é para ser 50. Aqui é 0, 0. Os programadores do CalBR vão me matar de raiva. Aí já não dá o total. Eu vou sair e vou começar de novo aqui. Parcelamento de honorários por etapa. Pronto, já voltou para o normal. Estudo preliminar, anteprojeto, projeto. Salva. Ele divide os valores por etapa. Tá? Quem está fazendo, está acompanhando, chegou nesse ponto aí. E aqui ele dá o escopo. Ó. O que é o estudo preliminar? Se você quiser enganar o seu cliente, corre o risco dele entrar no sistema e te cobrar pelo que está aqui. Na lupazinha. Produtos finais e escopo. Na lupa. Clica na lupa. Aí todos os 211 serviços têm essa mesma estrutura de informações. O estudo preliminar, você tem as informações de referência a utilizar, as informações técnicas a produzir, os documentos técnicos a apresentar, dividido em desenhos, textos e outros. Todos eles estão montados desta maneira. Essa maneira é a maneira que tem na ABNT, na NBR 13352 e 13351. Nós também alinhamos as tabelas com a ABNT. No que foi possível, aqui e lá não era possível. E também nós alinhamos a nomenclatura. Não existe mais nomenclaturas diferentes. A nomenclatura agora é uma só, é que está prevista nas resoluções do CalBR e é que está prevista nas tabelas de honorários. Isso ajuda também na hora do juiz fazer um julgamento de uma ação. Na hora que ele vai comparar, no momento aparece... na hora que ele vai saber o que é projeto arquitetônico de edificação, ele sabe, vai estar conceituado perfeitamente lá na tabela de honorários do CalBR, que é a tabela oficial que ele vai consultar. Ele não vai consultar mais a tabela das BEA do Rio. Não vai, ele vai consultar a tabela de honorários do CalBR, que é a resolução federal. Voltar. Por exemplo, o que é o anteprojeto? O anteprojeto tem aquela mesma estrutura de informações que a gente falou, e tem também um subproduto, que são os documentos para aprovação do projeto ou projeto legal. Ele é um subproduto do anteprojeto. Aí está dizendo aqui o que é que você deve utilizar como informação de referência, produzir desenhos técnicos a apresentar, documentos técnicos a apresentar. Vou voltar. Vamos olhar também o projeto para execução. Vamos olhar primeiro a coordenação e compatibilização. O que é o trabalho de coordenação? O que é o trabalho de compatibilização? Tá? Volta. E o que é o projeto de execução? Aí tem essa informação que é importante. Informações técnicas a apresentar. As relativas à execução de toda a edificação, ambientes externos e internos e demais elementos da edificação, seus elementos construtivos e materiais de construção devidamente compatibilizados com os projetos complementares de estrutura e instalações. Aqui ele já define. Depois ele fala dos documentos a apresentar. Documentos e textos. Lógico, isso aqui pode ser sempre melhorado, mas nós pegamos aqui os elementos da NBR, somamos com os dos manuais das BEA e colocamos isso para cada uma das atividades aqui.
Esta outra ferramenta é o ajuste em função do grau de complexidade. O que é isso? Projetar uma casa de 200 metros quadrados num terreno plano, dentro de uma zona urbana, tem um determinado nível de complexidade. Projetar uma casa de 200 metros quadrados, projetada em estrutura metálica, sobre um abismo de 1000 metros de profundidade, toda envidraçada, numa área de difícil acesso, tem outro grau de dificuldade. Então, se você tem 10 indicadores para o índice de complexidade, e isso aqui é uma ferramenta para você acordar com o seu cliente, com o seu contratante. Se você disser que todos os indicadores, a complexidade é alta, selecionar alta em todas elas, o preço do projeto aumenta em 30%. Se você disser que é baixa em todas elas, baixa, o preço do projeto cai em 30%. É um instrumento para fazer uma espécie de sintonia fina, para que as tabelas sirvam também de instrumento de negociação e de gestão da produção. Foi muito polêmico isso aqui, não pode, isso vai confundir o juiz, vai confundir o contratante do poder público, todo mundo vai querer botar tudo baixa para poder ganhar 30% de desconto, mas acabou passando desta maneira para a gente ver qual vai ser o resultado prático disso, né? O meu preço de venda está decomposto, os 19 mil está decomposto desta maneira. R$ 3.400 eu já vou pagar de cara de impostos, nesta composição aqui. Está dando para ver aí? 1.400 eu vou pagar, é o lucro da minha pessoa jurídica. Não tem nada a ver com a minha remuneração, é minha pessoa jurídica. Meu contratante é minha pessoa jurídica. 4.900 são as despesas indiretas. 3.900 são os encargos sociais e 5.500 é o que eu vou pagar de salários diretos para a equipe e outras despesas diretas que incidem sobre a produção, por exemplo, cópias, impressões. Então, o que eu tenho que fazer? Sabendo que o valor de venda é 19 mil reais, eu vou ter que programar a minha produção para que eu pague a equipe técnica com esses 5.500 reais. Por exemplo, se o valor da minha hora é 50 reais, 5.500 dividido por 50 dá 110 horas, né? 110 horas. Eu vou ter que fazer, se eu vou trabalhar sozinho, vou ter que fazer meu projeto em 110 horas. Se eu passar de 110 horas, eu vou estar diminuindo a minha remuneração. Por quê? Já que eu estou trabalhando emitindo nota, estou trabalhando com o escritório todo legalizado, estou pagando software, estou pagando o meu carro que está à disposição, estou pagando o telefone, estou pagando a secretária, assinando a carteira dela. Eu não tenho como fugir dos encargos sociais, das despesas indiretas, do lucro, eu posso até fugir, mas não é justo, dos impostos que compõem o valor de maneira global. Você diz assim, mas não é bem assim. Isso aqui são feitos baseado em médias estatísticas. O Sinaenco pesquisou essas médias estatísticas para dezenas, tem 22 mil filiados, né? Milhares de escritórios pelo Brasil afora, e chegou a essa decomposição aí, como sendo uma coisa baseada em média estatística. Aí você diz, mas isso não se aplica à realidade do meu escritório. Não tem problema, você não vai deixar de pegar o serviço por isso. Você vem aqui, ajusta o lucro. Meu escritório não pode lucrar só R$ 1.400, eu quero lucrar mais. Eu altero aqui para 20%, clique em alterar, os 1.400 passa para 2.800. Melhorou o meu lucro, o lucro do escritório. Detalhe que esses encargos sociais, não é só os encargos sociais da secretária, não. Os encargos sociais da equipe técnica. Os encargos sociais da secretária estão aqui nessas despesas indiretas. Está dito também isso no livro. Esse encargos sociais é os encargos sociais de quem trabalhou no projeto. Se você está trabalhando no projeto, você vai receber uma parte desses encargos sociais. Por quê? Senão você vai ser um trabalhador explorado pelo seu escritório, pela pessoa jurídica. Você tem que ter direito às suas férias, seu 13º, sua gratificação de férias, porque enquanto você está trabalhando, você é um trabalhador. Então, como é que eu faço lá no meu escritório? Eu coloco lá na minha
a lista de pagamentos para fazer no final do mês, eu coloco lá o meu Prolabore, no mínimo o piso, né, que é R$7.000, e coloco lá um outro recibo equivalente aos meus encargos sociais, que eu estaria ganhando se eu estivesse trabalhando de empregado, por exemplo, no Banco do Brasil, onde eu já trabalhei. Se eu fosse arquiteto do Banco do Brasil, eu estava ganhando R$7.000 de salário, mais 85% de encargos sociais. Então, eu coloco lá um outro recibo que o meu escritório vai pagar para mim, de provisões de encargos sociais. 7.000 mais 6.000 de encargos sociais. Tem lá nas coisas que eu tenho para pagar. Quando não tem dinheiro, eu não pago, mas fico sabendo, vigilante, que aquilo ali, o meu escritório está devendo a mim. Quando entra um projeto maior, estou 1 mês, 2 meses atrasado, me coloco em dia também, e assim vou levando. Porque senão você trabalha, tira o dinheiro, paga as suas despesas de casa. Quando chega no final do ano, você precisa tirar férias, não pode porque não tem dinheiro. Aí fica trabalhando porque, eu vou tirar férias não, vou pegar aquele projeto ali que eu ganho um pouquinho de dinheiro e eu não estou podendo. Aí chega no final do ano, passou 5 anos, o teu carro se depreciou, aí você quer pagar o teu carro, renovar o carro, aí não tem dinheiro porque você não previu nas suas despesas indiretas o custo de depreciação do teu carro. O software não roda mais, né? Dá pau direto. Não, precisa renovar o software. Aí você não colocou na tua despesa indireta uma previsão para renovação do software. Aí você chega lá na frente e vai tirar da tua remuneração para poder pagar o software. Isso aqui é que eu falei que é a composição universal de custos. Bem, ele também divide aqui, de forma mais detalhada, ele divide daquela maneira que eu falei. A equipe. O que eu estou propondo aqui na próxima revisão é que, para essa situação, você tem aqui uma abazinha do imposto dizendo qual o enquadramento fiscal da tua empresa, certo? Para ele já pegar os tributos automaticamente. Ou então, isso é super simples, você tem elementos para você se enquadrar aqui. Bem, salvei. Agora, essa outra ferramenta são os encargos sociais. Os encargos sociais que são obrigatórios, eles não estão aqui para você manipular. Por exemplo, férias 13º e FGTS, você não pode mexer, então não está aqui. Só estão aqui aqueles que são passíveis de alteração. Por exemplo, se 100% dos funcionários que trabalham no escritório, ganham o Vale Transporte, e o Vale Transporte aqui em São Paulo é os 3,20, né? 3,50. É 3,50? Você digita aqui, 3,50. 100% ganham 3,50. Se 100% recebe ticket de alimentação, e o ticket de alimentação, digamos, é R$15, você coloca aqui R$15. O valor subsidiado do ticket, não há subsídio, 0%. Se os teus empregados têm assistência médica, e a assistência médica representa X% da tua folha, você vai colocar aqui. Aí é aquela história. Aqui é gestão do negócio, nada substitui os controles, os cálculos, a conversa com o contador. Cada arquiteto tem que dominar esses elementos para colocar aqui, para poder ter clareza da sua realidade. E seguro coletivo, se tiver. Eu posso alterar, na hora que eu salvo aqui, esses parâmetros passam a ser os parâmetros oficiais do meu escritório. Se os meus encargos forem menores, na hora que eu mandar calcular o valor do projeto, ele vai calcular por um valor menor do que o valor padrão da tabela. Tá? Ele já calcula automaticamente. Agora, o órgão público e o contratante, o teu cliente, não vai ter acesso a esses elementos aqui. O preço que ele vai ter é sempre o preço cheio de tabela. Porque se ele tivesse acesso a isso, na hora de compor o preço, cada um ia dar um preço diferente, né? E não servia como referência. Então, o contratante não pode mexer, não tem essa ferramenta aqui. O contratante. Os arquitetos têm essa ferramenta para ajustar as especificidades do seu escritório. Então, se você quer reverter e voltar para a situação original, você clica aqui nessa tecla reverter, ele volta ao padrão do sistema. Se você simplesmente quiser alterar e salvar e deixar salvo na tua base de dados, fica salvo na tua base de dados. Se você quiser entrar dentro de um projeto e alterar esses elementos,
você vem aqui, contratantes, eu podia clicar em voltar, mas contratantes, visualizar o projeto, visualizar novamente, aí ele abre aqui uma ferramenta, parâmetros do projeto, você pode alterar os parâmetros só nesse projeto aqui. Vou citar aqui uma ilegalidade, que no Brasil é uma ilegalidade mais comum. Vamos fazer sem nota. Você entra aqui, parâmetro do projeto, despesas legais, zera tudo e manda calcular de novo. Fazer sem nota. Certo? Aí você salva dentro daquele projeto ali. Dentro daquele projeto você pode alterar os parâmetros. O ideal é que você conheça a realidade do seu escritório, venha aqui nessa ferramenta geral, configure tudo e a partir daí você calcule sempre baseado na tua configuração, né? Bem, vamos entrar aqui novamente e vamos para a ferramenta que acho que é a mais importante de todas, que foi muito difícil construir, que é as despesas indiretas. Veja bem, uma coisa é eu saber que o meu aluguel, alô? Uma coisa é eu saber, alô? Uma coisa é eu saber que o aluguel da minha sala é R$2.000. Outra coisa é eu saber quantos por cento esses R$2.000 representam em cima do conjunto das minhas despesas indiretas. Aí tem que ter uma fórmula matemática para transformar esses R$2.000 em percentual de despesas indiretas, certo? Para facilitar a vida dos escritórios, os programadores do CalBR criaram uma ferramenta que você entra com informações objetivas e ele transforma essas informações objetivas em percentuais para lançar lá na fórmula. Tá? O que são essas informações objetivas? Você entra com o preço de custo da equipe técnica permanente. Essa informação aqui não será guardada, servindo apenas para facilitar o cálculo. Foi uma informação que acho que nem é necessária, que eles colocaram para dizer que as informações são sigilosas. Não você, um funcionário do CAL não vai ter acesso a quanto você está registrando aqui no teu sistema. E segundo eles, essas mensagens são todas as informações são criptografadas e têm o mesmo nível de segurança que tem a sua conta bancária. Para alguém quebrar e ter acesso a tuas informações é difícil. E tudo que você vai registrar de preços, de projetos, vai ficar aí na tua base de dados. Certo? Inclusive tem até alguns melhoramentos que eu quero fazer. Por exemplo, classificar por ordem alfabética, classificar por ordem de data, que não tem ainda. Então, essa ferramenta aqui é o seguinte, o sistema vai dizer, você tem todas as despesas indiretas que incidem sobre a equipe técnica permanente. Porque lá na fórmula, só voltando aqui, na fórmula, as despesas indiretas, elas incidem sobre o valor da equipe técnica permanente, mais encargos sociais. Ou seja, vou ser mais claro aqui. Esse percentual, se você chegar a um percentual de 55% de despesas indiretas, ele não vai entrar aleatoriamente dentro da composição, ele vai entrar dentro de uma fórmula. E a fórmula é essa aí, ele vai incidir sobre o somatório do preço de custo mais os encargos sociais. Então, o que o sistema faz é facilitar a tua vida dizendo o seguinte, se você coloca aqui o valor da tua equipe técnica permanente e o valor que você gasta por mês com determinadas despesas, e ele vai transformar isso em percentual para lançar na fórmula. Nesse campo aqui tem o valor padrão e nesse campo aqui tem o teu valor, o valor que tu vai calcular no teu escritório. Vamos dar um exemplo bem prático. Vou pegar o meu escritório. Minha equipe técnica permanente, somos eu e 5 desenhistas. Eu ganho R$10.000 por mês. Líquido é a minha remuneração. Se eu ganhar menos que isso, com 30 e tantos anos de profissão, estou acabado, né? Aí eu tenho 5 desenhistas, cada um ganha
um pelo outro, R$2.000, digamos, ou R$1.500 um pelo outro. 5 vezes 1.500, vou facilitar a conta, 5 vezes 2.000, um pelo outro, dá R$10.000. R$10.000 dos desenhistas, mais R$10.000 minha remuneração, o meu valor é R$20.000, o valor da minha equipe técnica permanente. Aí, então, eu aqui vou colocar agora quanto é que eu gasto de funcionários administrativos. A minha secretária, eu pago a ela R$2.000 de salário por mês. Eu boto R$2.000 de salário por mês. Quando eu boto R$2.000, o sistema já diz o seguinte, que a estatística tinha previsto 22% de funcionários administrativos. Só que, como você está pagando só R$2.000, você está pagando só 5% de funcionários administrativos, certo? Então, o que o programador fez foi permitir que o arquiteto, a partir dos recibos que ele tem, das anotações que ele faz, ele lança aí e tem as suas despesas indiretas calculadas dentro da fórmula matematicamente, ok? Então, associações, impostos e taxas municipais, papelaria, a explicação desses elementos tem também no livrinho, tá? É outra ferramenta que eu quero colocar aqui uma interrogaçãozinha igual aquela outra, que eu não mostrei, mas vou mostrar, uma interrogação para que fique mais fácil você buscar informação aqui, você tem que recorrer ao livro. Papelaria, material de limpeza, combustível, livros, jornais e revistas, despesas comerciais, aluguel de veículo, custo financeiro, se eu tenho empréstimos, custos específicos do serviço, seguros específicos do serviço, seguros da sede e equipamentos, atualização de software e hardware. Aí eu tenho que quebrar minha cabeça e fazer as contas, quanto é que vai custar por mês isso aí para mim. Aí eu tenho que ter as minhas médias anuais, a cada 2 anos lá somos 8 computadores, a cada 2 anos eu troco 3, ou 2 ou 3 computadores. Eu tenho que pegar aquele investimento, agora mesmo estou comprando 6 mil reais de equipamentos. Mais ou menos a cada 1 ano ou 2, você está comprando 6 mil reais. Você divide por mês e chega ao valor de hardware. Mas software, agora mesmo eu renovei o Volare para orçamento, paguei 500 reais pelo um arquivozinho de renovação de preço, eu move preço. 500 reais. Aí eu tenho que dividir isso por mês para poder diluir acolá. Vamos entender a lógica. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho uma equipe técnica permanente de 10 mil reais, eu vou pagar 5.500 reais, mais ou menos, por mês de despesas indiretas. Até aí tudo bem, certo? Se a minha equipe técnica tem uma capacidade de produção fantástica, de produzir o dobro que a equipe do meu colega, o dobro, que não é o habitual, normalmente a velocidade de produção é mais ou menos a mesma, o dobro, aí eu posso chegar aqui e reduzir tudo pela metade, porque, não, com essa mesma equipe aqui, eu tenho a minha capacidade de produção, eu comparei com o escritório de fulano, de ciclano, de beltrano. Enquanto eles fazem um projeto de um edifício padrão, eu faço 2 edifícios padrão no mesmo período. Mas isso é coisa muito difícil de quantificar. A lógica do programa é a seguinte, ela diz assim, se eu tenho uma equipe técnica essa que eu falei, de 10 mil reais, eu vou pagar 5.500 de despesas indiretas por mês. Se eu tenho uma equipe técnica de 20 mil reais, ou seja, uma quantidade de funcionários maior, eu vou precisar alugar uma sala ao lado, vou precisar comprar mais computadores, vou precisar de mais gente da área administrativa. A lógica do programa é em relação à realidade mensal. Por quê? Porque foi a forma mais fácil que nós encontramos para que os arquitetos pudessem fazer isso sem ter que fazer 1 milhão de contas. Ele coloca a realidade mensal. E a realidade mensal vai servir apenas como um elemento para que, na hora que você for decompor o valor de qualquer serviço, digamos, de qualquer serviço, ele vai te dar um percentual de despesa indireta proporcional àquele serviço. Vou explicar, agora eu vou tentar explicar de forma concreta. Eu projeto uma casa de 10 mil reais no mês. Vou pagar 5.500 reais, a minha equipe técnica, vou
vou tentar fazer de outra forma. Eu projeto, porque essa despesa indireta representa mais ou menos 20% sobre o valor de venda. Eu projeto uma casa de R$10.000 no mês. Vou pagar R$2.000 de despesas indiretas, tá? Agora, com a mesma equipe, com a mesma instalação, com os mesmos equipamentos físicos, eu consigo, na minha média dos últimos 2 anos, eu consigo projetar 2 casas por mês, certo? Então, a minha despesa por projeto, a minha despesa indireta vai cair de 2.000. O meu faturamento dobra de 10.000 para 20.000 e as despesas indiretas continuam a mesma, R$2.000. Aí, então, o que você deve fazer? Você deve, baseado na tua experiência, na tua prática, você vem aqui e coloca esses valores dividido por 2, porque você tem uma produtividade acima da média. Mas a fórmula que os programadores encontraram para tornar isso acessível aos pobres mortais que não fazem tanto controle, o cara bota ali a equipe técnica, R$20.000. Aí quanto é que eu pago de aluguel? 1.000. Quanto é que eu pago para facilitar? Se ele quiser se aprofundar e ter uma sintonia mais fina do negócio dele e comparar a despesa indireta com a produtividade, aí o sistema não contempla essa possibilidade. Você tem que fazer para o seu escritório. Eu vou reverter aqui, vou deixar na situação anterior, agora eu vou sair, vou entrar aqui no mesmo contratante e vou fazer essa mesma casa por hora, que é o que o colega Geraldo, né? Geraldo é esse? Não, Augusto. Zé Augusto falou. Eu vou cadastrar um novo serviço, vou dizer um novo empreendimento, vou dizer que é a residência unifamiliar 2, o endereço vou continuar dizendo que é São Paulo, residência unifamiliar 2, o estado destinatário é São Paulo, vou salvar, agora, dados do empreendimento, contratante, projeto de serviço. Aí eu vou botar aqui o projeto de serviço, vou clicar aqui e vou clicar na opção outros. Salvar. Ao invés de clicar em projeto, arquitetura de edificações, vou clicar na opção outros, que é uma ferramenta que vai permitir calcular o valor de qualquer projeto, pela equipe técnica. Então vamos pegar aqui o profissional. Você pega um arquiteto, o arquiteto júnior, se eu selecionar aqui, vai aparecer aqui o valor de hora dele, que ainda não atualizaram ainda, que o valor de hora dele é R$45 pelo novo piso profissional, certo? Mas vamos manter aqui o arquiteto júnior, é R$45 a hora. R$45 a hora. A unidade de medida é hora. E se for um mês, 22 dias úteis, 2 horas por dia, dá 66 horas, dá 44 horas, tá? Se for 3 horas por dia, dá 66 horas. Vamos botar 66 horas para ver quanto é que é. É muito, né? Vamos botar 2 horas por dia, 44 horas. Então pronto. Se botar, você vai dizer, se eu botar 66 horas, vai ficar caro. Eu vou botar aqui. 66 horas do arquiteto. Aí, ó, o valor da hora é 45 vezes 66, dá 2.970. Eu vou cobrar do cliente 11.209 por esse trabalho. Depois eu vou aqui cadastrar um novo item da equipe técnica, o desenhista. A unidade é hora. Ele vai um mês inteiro. Vamos botar o mês inteiro, as horas produtivas são 145 horas pela estatística, certo? Horas produtivas. A hora do desenhista, se ele ganhar 1.500 dividido por 150, dá R$10 a hora. Antes você custou um pouco mais, R$15 a hora, ok? Você vai ter, pega o que está registrado na carteira dele e divide pela quantidade de horas produtivas lá. R$15 a hora, dá um ok. Aquela mesma casa vai ser feita por os mesmos R$19.000. Por quê? Porque eu estou pagando 2.175 para ele, 148 a R$15, e estou cobrando do cliente R$8.200.
Mas só que eu ainda tenho mais uma despesas. Eu tenho, por exemplo, as cópias. Para não aumentar muito, eu vou botar aqui impressões e cópias. A unidade de medida é uma verba e R$150 de cópias, impressões e cópias, tá bom, né, para um projeto desse, né? R$150 de impressões e cópias. Você disse assim, mas eu ofereço, sei lá, uma apresentação do projeto para o camarada. Mas tem minhas horas aqui de apresentação do projeto. Aí eu aumento aqui, né? Vou aumentar aqui, vou editar aqui, aí vai de 66 horas. Ao invés de 66 que estava registrado, eu vou botar mais 4 horas, 70 horas, porque tem a apresentação do projeto. Então, esse projeto está saindo por R$20 mil. 20 mil mais 200, R$20.320. Então, o que o Augusto falou é que a proposta que o Augusto colocou é de que a gente pudesse fazer o preço assim e comparar com o percentual, eu imagino. Eu faço assim no meu escritório. Não, aqui tem, digamos, eu sou o arquiteto júnior aqui. Eu sou o arquiteto. Mas aqui não dá, eu tenho que ter também o arquiteto pleno, ou o arquiteto supervisor. Arquiteto pleno. E o arquiteto pleno, ele vai levar aí, no mês, ele vai trabalhar 5 horas de reunião, 5 horas de supervisão, 5 horas de entrega. 12 horas. 12 horas. E a hora do arquiteto pleno não é só R$45, é o dobro. A tabela do Sinaenco de São Paulo, ele coloca uma variação de 23% entre arquiteto júnior, sênior, pleno e supervisor. Vai aumentando 23% de um para o outro. Então, digamos que do júnior para o pleno, eu aumente 25%, vai de 45 para 60. Mais ou menos isso aqui. R$60. Já foi para R$22 mil, R$23 mil o valor do projeto. Então, o fato é o seguinte, que como é que nós vamos chegar a cobrar os preços justos, nós não sabemos ainda. Mas como calcular, nós já sabemos. Aí você chega aqui, terminou, agora eu vou decompor o preço de venda, que é o que o Augusto queria, vou decompor. Deste valor, desses 23 mil, 6.500 é mão de obra direta, o pagamento de salário. 4.640 são os encargos sociais, 5.800 são as despesas indiretas, 1.700 o lucro e 4.200 as despesas legais. Aí eu digo assim, não, mas eu fiz as contas todinha no mês, não dá 5.500. O contador, mais isso, mais aquilo, dá menos. Aí eu altero aqui e cobro o valor que eu acho que devo cobrar. O sistema vai te dar a média estatística e você vai ajustar de acordo com a sua realidade.